região a se livrar desse criminoso, a tirá-lo aí do convívio da sociedade. Vamos falar agora, Marcos, sobre a importância do reconhecimento de paternidade, porque o Núcleo de Promoção de Filiação do Tribunal de Justiça de Alagoas está realizando uma série de atividades de orientação para as mães, justamente sobre a importância do reconhecimento de paternidade. E tudo isso, todo esse trabalho, claro, passa pela sensibilização, que já aconteceu em uma escola municipal, a Escola Municipal Pedro Café, que fica no bairro de Rio Novo. Para falar sobre esse assunto e sobre essas atividades, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a gente está recebendo hoje aqui a Cláudia Scioli, que é coordenadora do Núcleo de Promoção de Filiação, NPF, do Tribunal de Justiça de Alagoas. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Boletim Gazeta. Bom dia. Fala um pouquinho sobre esse trabalho de sensibilização e como está sendo essa orientação às mães. É o seguinte, desde a criação do núcleo, o núcleo ele sempre foi nas escolas para fazer esse levantamento. E nós retornamos, depois de um certo tempo por conta da pandemia, nós agora retornamos, foi firmado o convênio, o TJ, com a CEMED, e nós começamos pela Escola do Rio Novo, porque lá tem um polo com três escolas e tem 70 mães, quer dizer, 70 crianças que não tinham a paternidade reconhecida. Então, ontem nós fomos, que é a primeira etapa, essa palestra que a gente dá para as mães, para conscientizar a importância da paternidade, o reconhecimento da paternidade. Após essa palestra, nós fizemos um atendimento uma a uma, e já remarcamos o nosso retorno para quinta-feira que vem, que aí vai ser as audiências mesmo na própria escola. Nós vamos fazer, a mãe já leva a cartinha para esse pai, aquela que não tem condições de entregar, nós já vamos providenciar e vamos notificar esse pai para que ele compareça na escola e faça esse reconhecimento. A gente está vendo aí imagens desse trabalho de orientação diretamente nas escolas com a equipe do núcleo. E é um trabalho assim, o que elas falam? Qual é a história que elas contam? Qual é a maior dificuldade para que haja esse reconhecimento na maioria dos casos? É porque cada história é uma história completamente diferente. Muito às vezes, individual, né? A gente atende, o núcleo ele abre os 2 horários, e 2 dias pela manhã nas dependências do SESMAC também nós atendemos. Então, cada mãe que a gente atende é uma história completamente diferente. Às vezes são as mágoas, o tipo de relacionamento. Então, às vezes tem pai que ele não tinha nem conhecimento que tinha um filho. Então, quando a gente chama à tona, a gente também explica para eles que não foi a mãe que deu entrada em um processo. O núcleo foi em busca dessa mãe. Ainda tem que para que ela... Exatamente. Sim, a solução, Então, a gente vai explicar. E para ela também, porque às vezes quando a gente chama, ela, mas eu não dei entrada em processo nenhum, eu não quero. Esse pai, ele rejeitou, ele não quis essa criança. Então, são N situações, entendeu? Aí a gente vai tentar, nós temos uma equipe muito bem preparada, A doutora Ana também, que é a coordenadora geral, é uma pessoa muito, ela se sensibiliza muito e, assim, vai com a gente e dá toda, assim, o apoio, toda a orientação. Então, essa equipe de psicólogos, assistentes sociais, eles têm essa conversa com a mãe. Quando o pai é atendido, também ele tem uma conversa separada. A gente vai conscientizar a ele dessa importância da paternidade, a importância que tem isso na vida de cada criança. Aí, nós fazemos a audiência. Quando existe a dúvida, é que vamos fazer com DNA. Mas, dificilmente, mas a gente faz com reconhecimento espontâneo. De forma consensual. Sim, o que é que diz a legislação quanto a isso? Porque o TJ abraçou essa ideia que ganhou importância, inclusive, nacional, O trabalho de Alagoas é reconhecido nacionalmente, mas do ponto de vista legal, por que é tão importante essa criança ter essa paternidade? Olha, existe, assim, a falta do afeto, a falta do amor, a importância da presença desse pai na vida da criança, a evasão escolar. Quando nós fazemos as reuniões com as diretoras, professoras, elas falam muito nisso. Dia dos Pais, por exemplo, eles ficam sem querer ir para aquela comemoração no Dia dos Pais, se sentem acuados. Outros dizem, quem é seu pai? Eles não sabem. Tem histórias porque o núcleo ele não só atende as crianças, ele atende também adolescente, adulto, todo aquele que não tiver o nome do pai
ou também o nome da mãe na certidão de nascimento, pode nos procurar que nós vamos em busca. Então, essa falta, não é só a falta, não é um dinheiro, não é... Porque nós fazemos os acordos nas audiências, guarda, direito à convivência, alimentos, mas a falta de amor, a falta desse pai é o que mais toca essas crianças. Cláudia, ao longo desse ano foram quantos processos? Tem de cabeça? De processos, nós temos em andamento quase 2.000, porque toda semana chega de todos os cartórios de registro civil, toda aquela mãe que resiste a ser o nome do pai, eles encaminham para a gente. Então, nós temos quase 2.000 em aberto e todo mês a gente arquiva 100, mais de 100. Então, esse ano nós já arquivamos, nós já fizemos mais de 300 reconhecimentos de paternidade. Vamos falar das boas histórias, né? Porque acredito que também tem aquele pai que sonhava em ter um filho, não sabia que aquele namoro do passado, aquele relacionamento resultou no nascimento de uma criança, sim, mas também tem aquele que se transforma depois desse encontro, né? Eu tenho uma história, porque tem histórias que marcam, né? Que nós chamamos esse pai, e essa mãe, tudo, e a psicóloga conversou com ele sozinho. E ele disse que como eles dois eram adolescentes, a família dela não queria essa aproximação, então afastou, mas ele disse que nunca deixou de acompanhar. A menina já tinha 9 anos aproximadamente e ela não queria, ela disse, eu não quero colocar o nome dele, porque era a história que ela ouvia da outra parte, né? Então ele chegou para a psicóloga e disse, olha, eu acompanhava quando ela saía da escola, ela não sabia. Assim, em alguns lugares que ele podia vê-la, ele ia e ficava de longe observando. Então, com isso, depois a psicóloga conversou com ela e houve o reconhecimento espontâneo e, assim, ela ficou encantada com ele. Após ele era ouvi-lo, né? Imagina quanta história, né? Quando se fala em reconhecimento. Essa é que o jornalismo gosta de contar. Eu queria contar essa história aí. Né? É lógico que tem os casos mais emblemáticos, os casos de desafio. Nós fizemos um de um senhorzinho de 80 anos, 80, 81. Que a família, os filhos do casamento, né? Depois que os pais morreram, aí eles foram procurar ele para ver esse reconhecimento. E ele queria muito. Aí uma das filhas disse, queria dar um plano de saúde. Ele disse, não quero nada. Eu quero apenas o reconhecimento da paternidade. Foi feito o DNA, foi positivo e assim, ele ficou super feliz. Muito bom, show de bola. Parabéns pelo trabalho, ele vai continuar, Thaís. Você, pai, que eventualmente esteja assistindo a esse programa, sabe dessa história, procure informações e também, se você for procurado, está na hora de você corrigir esse pequeno erro do pai. Está chegando o Dia dos Pais. Está chegando o Dia dos Pais, né? Aquele pai que acha que tem um filho que não foi reconhecido, essa mãe também que tem o filho com registro incompleto, que nos procure, que estamos lá de portas abertas para receber. Pois é, para os pais que acham que procurar filho é problema, tá, eu parabenizo as pães, né? As mulheres que fazem o papel de mães e pais e que estão ali para tudo. Filho é bênção, então fica a dica aí e parabenizando, porque eu tenho certeza que esse trabalho está fazendo diferença na vida de muita gente. É encantador, realmente, viu? Muito bem, boa história. Nós conversamos aqui com a Cláudia Scioli, que é coordenadora do Núcleo de Promoção de Filiação. Cláudia, bom trabalho e aí boa sorte nos desafios.